Ok, Ronaldo, muito obrigado. Bom descanso para você que está em casa, que segue junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade, que começa a partir de agora trazendo todas as principais notícias do estado do Ceará. E a gente começa com um caso de frentistas de um posto de combustíveis na Praia de Iracema, aqui em Fortaleza, que reagiram a um assalto e toda essa ação foi flagrada por câmeras de segurança lá no posto de combustíveis. As imagens são impressionantes, não é isso? Ana Flávia Bezerra, que fala com a gente ao vivo e traz mais informações sobre esse caso. Boa noite, Ana. Boa noite, Alexandre, a você e a todos que assistem ao JC. Olha, Alexandre, as imagens são realmente impressionantes e flagraram o momento exato em que o homem, ele chega, viu, Alexandre, primeiro nesse posto de combustíveis, se passando por um cliente. Ele pede que o frentista abasteça a sua moto, assim o frentista faz, e quando o abastecimento é concluído, ele anuncia o assalto. O frentista ainda chega a entregar o celular, mas quando o criminoso vai saindo, ele resolve reagir e derruba o criminoso da motocicleta. Os dois entram em uma luta corporal. Pelas imagens é possível ver que eles saem bolando lá pelo chão do estabelecimento, mas logo em seguida o frentista consegue a ajuda de um colega que viu toda a ação acontecendo e vai ajudá-lo. O homem conseguiu fugir, mesmo tendo aí duas pessoas lutando contra ele. Ele conseguiu fugir, mas deixou para trás um revólver que ele utilizou nessa ação e também a motocicleta. Todo o material foi entregue ao 2º Distrito Policial, que é a delegacia que segue aí nas investigações, viu, Alexandre? Ok, Ana, a gente viu que nesse caso aí, felizmente, foram os criminosos, né? No caso, o criminoso que levou a pior, mas a gente sabe que essas pessoas, infelizmente, não têm nada a perder. Você aí de casa, pessoa, cidadão de família, honesto, trabalhador, tem muito mais a perder do que essas pessoas. Então, a dica a orientação da polícia é sempre: não reaja, não tem aparelho celular ou qualquer um bem que valha mais do que a sua vida. Então, deixa esse trabalho por parte da polícia, evitar reagir nesse tipo de situação, mas quem sabe, né? Uma hora como essa, que o sangue sobe a cabeça, as pessoas têm atitudes, um pouco mais violentas, como aconteceu aí nesse caso, acabam reagindo, não dá para prever o que pode acontecer. O Jornal da Cidade está só começando, hoje você vai ver também. 2 policiais militares são expulsos por participação no motim de 2020. Ceará terá 7 novos campi e mais 16 cursos em universidades estaduais. Você vai conhecer a história da cadela que embarcou em São Paulo com destino a Fortaleza e foi parar no Rio de Janeiro. E a luta de uma avó no interior do Ceará para mudar na justiça o nome do neto, batizado de Lúcifer. O Jornal da Cidade está no ar. E agora a gente fala desse caso que repercutiu bastante nos últimos dias, da criança que foi batizada com o nome de Lúcifer. O Jornal da Cidade conversou com essa avó que luta na justiça para mudar o nome do neto, batizado dessa maneira. O menino tem apenas 11 meses. Na pouca história de vida, já carrega a morte da mãe, do pai e do avô. O bebê ainda vai completar 11 meses. Mas apesar do pouco tempo de vida, é o principal personagem de uma polêmica. A criança foi registrada com o nome de Lúcifer, palavra que vem do latim e significa portador de luz. De acordo com a tradição cristã, o nome é associado ao diabo. Foi o pai do menino quem escolheu e fez o registro neste cartório no centro de Nova Olinda. Um nome horroroso desse não é nome de botar em criança, não. Na chegada que ela chegou da maternidade, a gente foi lá visitar ela. Aí eu procurei ela como era o nome do menino. Ela disse: mãe, é Lúcio. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, a criança de Nova Olinda é a 3ª pessoa no Brasil registrada com o nome de Lúcifer desde 2016, a única do Nordeste. A família do menino até já escolheu um novo nome, Miguel, anjo citado na Bíblia. Foi ameaçada para aceitar esse nome, aquele nome horrível para botar na criança. É o que nós queremos. Retirar esse nome e botar outro Miguel, Vamos chamar ele agora de Miguel. Se por um lado o pai da criança não teve nenhuma dificuldade para registrar o filho com o nome de Lúcifer, por outro, hoje a família tenta na justiça fazer um novo registro com outro nome, mas a burocracia não tem permitido.
A família chegou a ir até o fórum da cidade em busca de informações, mas a ação tramita em segredo de justiça, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim do acontecimento do primeiro dia, eles já vieram aqui, já disseram que ia tomar a frente de tudo. Às vezes eu ia lá, perguntava, às vezes ligava, mandava mensagem, e nessa semana sai. Só esperança e entregar nas mãos de Deus. Atualmente, o menino de 10 meses e outros 2 irmãos estão sob os cuidados da avó materna, Cícera. A filha dela foi assassinada pelo marido Rodrigo Gonçalves Pereira, que também matou o próprio pai, Raimundo Pereira. 40 dias após o duplo homicídio, o corpo de Rodrigo foi encontrado na mata onde estava escondido. A tragédia familiar mexeu com a cidade de aproximadamente 15 mil habitantes, como lembra o radialista Edson. Naquele dia 27 de maio de 2021, e que eu entrei, eu tive acesso, vi o senhor Raimundo caído, vi a Mônica, uma verdadeira cena de terror naquele dia. E após ver o impacto maior ao tomar conhecimento que ele teria registrado o filho com o nome de Lúcifer. Foram épocas que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia viver praticamente. Eu tive a ponto de eu ter que pedir uma orientação espiritual a um pastor amigo meu. Só aí foi que eu vi ter paz na minha vida. O cartório que registrou a criança afirmou que os pais foram questionados 3 vezes sobre a escolha do nome e disseram que seria em homenagem ao Deus deles. Também levaram todos os documentos exigidos por lei. Por isso, mesmo desconfortável, a equipe deu prosseguimento ao registro. O cartório falou ainda que o menino permaneceu por mais de 2 meses sendo chamado pelo nome de batismo, sem qualquer intervenção de familiares e outros interessados. A família só teria, segundo o cartório, se manifestado para fazer a alteração do registro após a morte dos pais e do avô. Mãe e filha, uma criança de 3 anos de idade, foram atacadas por 2 cães da raça Pitbull na Praia do Preá, em Cruz, no litoral oeste do Ceará. De acordo com a polícia, elas alimentavam os animais que pertencem ao dono da casa onde estavam hospedadas, amigo da família. A mulher sofreu ferimentos na perna, já a menina na orelha. Ela passou por cirurgia plástica e o quadro de saúde é considerado estável. O tutor dos cães está viajando e já foi informado da situação. E uma cadela que embarcou em São Paulo, com destino a Fortaleza, foi parar no Rio de Janeiro. A dona da Zoe Ricardo Lima finalmente encontrou com a cadelinha hoje, depois dessa aventura, dessa viagem toda que deixou todo mundo aflito. Não é isso? Boa noite para você. Oi, Alexandre, boa noite. Ela ainda está se deslocando nesse momento para o terminal de cargas para poder encontrar finalmente com a Zoe depois de muito mais do que 24 horas de espera. A cadela da raça Border Collie foi comprada em São Paulo, embarcou ontem às 6 da manhã no aeroporto de Congonhas e a entrega à tutora aqui em Fortaleza estava prevista para as 10 da manhã. Mas o tempo foi passando e a Priscila entrou em contato com a companhia aérea. Mais de 1 hora depois foi que ela tomou conhecimento de que Zoe não havia desembarcado do avião e seguiu a rota programada pela companhia aérea, que só finalizou no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Aí a empresa aérea se comprometeu a cuidar da cadela, levou para uma clínica veterinária, onde ela passou a noite sobre os cuidados desses profissionais. E aí hoje, às 2h30 da tarde, novamente a Zoe embarcou em outro voo da mesma companhia aqui para Fortaleza. Ela chegou no finalzinho da tarde, mas a tutora, a Priscila Carneiro, estava trabalhando e só agora à noite é que ela pôde comparecer para receber. Houve mais um desencontro de informações, porque a informação inicial é de que ela receberia aqui nesse local, na loja da companhia aérea, mas depois que chegou aqui, ela tomou conhecimento de que a cadela está à sua espera lá no terminal de cargas, onde ela vai finalmente poder encontrar o cãozinho que comprou, mas só hoje vai receber. Alexandre. Ok, Ricardo, tomara que depois de tantos desencontros, esse encontro termine da melhor forma possível. E um idoso de 74 anos ficou ferido ao receber um choque elétrico após tocar na porta de uma casa no bairro Messejana, em Fortaleza. O registro de energia da residência entrou em curto-circuito, explodiu e incendiou.
As chamas destruíram boa parte do imóvel. O homem, segundo os bombeiros, estava passando pelo local. Ele ficou desacordado e vizinhos fizeram massagem cardíaca até a chegada do SAMU. As equipes de saúde conseguiram estabilizá-lo. A Enel esteve no local para desligar a energia. Curtos circuitos são responsáveis por 80% dos incêndios residenciais. E quem mora ou trafega pela Avenida José Arthur de Carvalho, no bairro Lagoa Redonda, convive com um problema que incomoda e também causa prejuízos. São os buracos que ressurgem todos os anos com as chuvas. Alguns serviços até já foram feitos no local, mas sempre de forma paliativa. Na Avenida Professor José Arthur Carvalho, no bairro Lagoa Redonda, os buracos na pista fazem os condutores terem que reduzir a velocidade para poder passar no local. Segundo esse motorista, tudo começou após uma obra da CAGES. Isso aqui começou com um saneamento, com a CAGES fazendo as tubulações de esgoto. A gente imaginou, puxa, não vai demorar tanto, demorou demais. Demorou demais, aí um transtorno, fecha um lado da rua, abre o outro. E a gente foi aguentando. Quando finalizou, que a gente ficou contente, pensamos, vamos recapear tudo, que seria o correto. Fizeram um retalho de um lado, aí fizeram o retalho do outro, já próximo das chuvas. Aí está o resultado aí, que isso tem uns 2 anos. Com dificuldade para passar na via, condutores sobem a calçada ao lado, pondo em risco as vidas dos pedestres que circulam no local. Para evitar essa conduta, moradores colocaram pedras na calçada para tentar conter o avanço dos veículos que querem desviar dos buracos. Aqui na calçada, por exemplo, foi colocado algumas barreiras, porque os carros estavam, para não passar na buraqueira, estavam subindo a calçada e isso estava causando risco de acidente para os pedestres. Então a gente pede providência que essa buraqueira seja resolvida. De acordo com os moradores, eles já procuraram a prefeitura e inclusive já foi feita uma obra de recapeamento aqui no local. Mas 2 meses depois a situação está assim. Os buracos voltaram a aparecer na via e a preocupação agora é com o período de chuvas que está se aproximando. Com a água acumulada na pista, fica mais difícil de visualizar os buracos e os motoristas vão ter ainda mais prejuízos. Quem trafega por aqui precisa conviver com os prejuízos constantes nos veículos. Que a principal via de acesso da Lagoa Redonda para o Curió. Então, várias vezes que eu vou para o Curió, eu passo por essa avenida e tem esse transtorno. Então, a buraqueira acaba com o carro, suspensão, adeus aqui. Para piorar a situação, os moradores ainda denunciam a falta de sinalização na pista. A faixa de pedestres em frente a essa escola está apagada. Quem quiser atravessar precisa se arriscar entre os carros para conseguir chegar ao outro lado. A gente cobra também aqui, a gente leva nossos filhos para a escola, querem pedindo segurança. Pedimos o mínimo, que é uma faixa de pedestre, para dar mais segurança, uma sensação mais segurança, onde o carro possa parar, ver uma faixa de pedestre e as nossas crianças possam ir e vir para a escola. A GFIS prometeu enviar uma equipe até a rua mostrada na reportagem para verificar essa denúncia de despejo de água servida. Só depois disso, a Regional 6 poderá resolver o problema. Já a Secretaria de Infraestrutura informou que o trecho receberá obras de drenagem, saneamento e construção de sarjetas para facilitar o escoamento da água da chuva. A MC informou também que nos próximos dias a sinalização das faixas de pedestres será renovada. E hoje o governador Camilo Santana anunciou a abertura de 7 novos campi de universidades estaduais no Ceará, além de mais 16 cursos. A gente colocou aqui tudo no telão para você ver quais são os cursos, quais são os locais, porque a UES ganhará 3 novas sedes e 7 cursos. Nos campos Aracati, haverá licenciatura em Matemática e em Letras, além de Português e Inglês. No Canindé, Administração de Empresas e Pedagogia. No Quixeramobim, Medicina, assim como no campus de Crateús. Em Tauá, curso de Medicina Veterinária. A UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, terá 2 novos cursos. Aliás, terá mais 2 novos campi e 5 cursos. Em Acaraú, chegarão Agronomia e Pedagogia. Já em Camusim, Ciências Contábeis e Engenharia de Pesca. No campus de São Benedito, curso de Agronomia. A Universidade Regional do Cariri, a URCA, 2 campi e 4 cursos. No município de Barbalha, Turismo. Em Mauriti, cursos de Engenharia,
Engenharia Agronômica e Ambiental. No campus de Crato, Medicina, no de Juazeiro do Norte, Arquitetura e Urbanismo. Segundo Camilo Santana, com a expansão, 23 cidades cearenses passarão a ter cursos superiores pela rede estadual. Até agora, são 16. O intuito é garantir a capacitação em mão de obra para atender a demanda existente em cada localidade e potencializar o desenvolvimento regional. Camilo também disse que os editais dos concursos para professores efetivos serão divulgados ainda neste semestre. E pesquisadores da UFC, a Universidade Federal do Ceará, criaram uma resina dentária que evita procedimentos como canal e até a tão temida extração. Agora, já com a patente do produto em mãos, eles querem chamar a atenção de empresários para comercializar a descoberta cearense. A criação foi fruto de longos anos de estudo. A pesquisa começou em 2014, quando os pesquisadores Vitor e Pierre uniram suas áreas de conhecimento na odontologia e na química para criar uma substância revolucionária. A resina desenvolvida por eles promete ajudar no tratamento dentário e pode evitar que os pacientes precisem fazer procedimentos mais invasivos, como canal e extração. É a primeira resina que ela pode ser aplicada diretamente sobre a polpa do dente. Ela não causa uma inflamação no dente, não leva a um tratamento de canal e, ao mesmo tempo, ela promove essa regeneração, fazendo com que o dente fique vital e dure aí por mais tempo na boca. Um dos componentes utilizados na resina desenvolvida pelos pesquisadores é um fármaco já conhecido e utilizado no tratamento para o colesterol alto, a simvastatina. Durante as pesquisas foi descoberto o poder regenerativo dessa substância e agora os pesquisadores conseguiram a patente do novo material. A gente está agora na expectativa também do pessoal do setor privado, se eles querem, se eles têm vontade, né, de se associar com a gente poder comercializar o produto e eu espero que todo mundo usufrua, né? E agora chegou a hora da coluna Camisa 8 com Gomes Farias. E hoje, quinta-feira, o primeiro clássico rei do ano, claro, já é a pauta. Tá chegando a hora. Aliás, cantado é mais bonito, né? Tá chegando a hora e tá chegando a hora do grande clássico. Fortaleza, dono do jogo, Ceará, coluna número 2. O senhor sabe que o primeiro, que o dono do local do jogo, fica na coluna 1. Então, Fortaleza e Ceará. Agora, é bom que a gente diga para o telespectador que não espere assim um super clássico, um grande jogo de futebol, de grandes jogadas, de grande preparo físico, porque não é possível, não é verdade, né? Os times estão voltando agora das férias. Até o narrador, quando volta das férias para narrar futebol, aqui ele se engancha um pouquinho. Então é claro também que o jogador de futebol ainda não está na ponta dos cascos, como se diz. Daí porque a gente espera apenas ter um belo espetáculo, que os dois times se deem bem e que nós tenhamos, no final das contas, um jogo, um clássico, aquilo que nós esperávamos, um belo jogo de futebol. Daqui a pouco no Jornal da Cidade, criança de 2 anos e sem comorbidades morre de Covid-19 em Juazeiro do Norte. E você vai ver também, 2 policiais militares são expulsos por participação no motim de 2020. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. Se proteja. E proteja quem você ama.
Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. 2022 é o ano do esporte e o Grupo Cidade veste a camisa. Nas nossas reportagens tem histórias de superação dos nossos atletas olímpicos rumo a Paris 2024. E tem também a Copa do Mundo do Catar. No rádio, na TV e na internet. A preparação de Ceará e Fortaleza para desbravar a América, na Libertadores e na Sul-Americana. Na tela da TV Cidade tem as emoções do Campeonato Carioca e Paulista e a cobertura completa do cearense. E claro, aquela dose de comentário e resenha esportiva dentro da nova plataforma Camisa 8. A hora mais venenosa da sua TV está de volta e com gente nova no pedaço. Fofoca, confusão, tem pra todos os gostos. E eu, a sua nova venenosa, te espero no Balanço Geral. De segunda a sexta, 14h. Dois policiais militares foram expulsos por participação no motim de 2020. Identificados como Cabo Alexandre de Castro Lima e soldado Alisson Moreira Cajazeiras, eles perderam a patente e o emprego após um processo interno. Os PMs apareciam fardados em uma foto e em um vídeo no dia 24 de fevereiro de 2020, no quartel do 18º Batalhão, local de concentração dos amotinados. O motim da Polícia Militar foi deflagrado no dia 19 de fevereiro. Com a maior parte dos policiais fora das ruas, 51 homicídios chegaram a ser registrados no estado somente no dia 21 de fevereiro. Desde o fim da paralisação, mais de 300 inquéritos foram abertos para investigar a participação de militares. Um jovem universitário foi morto na frente do pai, dentro de casa em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. A polícia ainda não sabe quem cometeu o crime, Ana Flávia, e muito menos a família desse rapaz que afirma que ele era tranquilo e pouco saía, não é isso? É isso que diz a família, viu, Alexandre, que não vê motivação para esse jovem universitário de apenas 24 anos ter sido executado. A família teve a casa invadida por criminosos armados que chegaram procurando pelo jovem que foi identificado até o momento apenas como Mateus. Assim que o jovem viu, percebeu a presença dos criminosos, ainda tentou correr, mas foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e morreu assim que pulou a janela de casa, morreu na área da residência. A família disse ainda à Polícia Civil do município de Maranguape, que é quem investiga todo esse caso, que antes dos criminosos terem executado Mateus, eles teriam roubado alguns objetos da residência.
Esse crime, que está sendo encarado como um crime de execução pela Polícia Civil do município de Maranguape, aconteceu na zona rural do município, na localidade chamada Tangueiras. A família disse ainda à polícia que o jovem não vinha recebendo ameaças, não tinha envolvimento com o crime, inclusive nem tinha antecedentes criminais, que era um jovem muito pacato, que apenas estudava e que pouco saía de casa. Agora, as investigações sobre esse crime estão a cargo da Polícia Civil do município de Maranguape, que investiga toda essa situação e já está aí trabalhando nas diligências e também na tentativa, de localizar esses homens que invadiram a residência da família e mataram esse jovem de apenas 24 anos na frente do próprio pai, que ainda está em choque com tudo que aconteceu, Alexandre. Keno, obrigado pelas informações. E um homem foi preso suspeito de extorquir comerciantes de pelo menos 3 cidades, Aracati, Beberibe e Fortim. De acordo com a polícia, Elano Santos Soares, de 22 anos, se passava por integrante de uma facção criminosa. Ele fazia ameaças e extorquia valores das vítimas em troca de uma suposta proteção. Com o suspeito foram localizados 5 aparelhos celulares e maquinetas de cartão de crédito. A Polícia Civil continua a investigar outras pessoas já identificadas e envolvidas nesse tipo de crime. Na região do Cariri, uma criança de 2 anos, sem comorbidades, morreu de Covid-19. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite para todo mundo. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte. A criança, um menino de 2 anos de idade, deu entrada inicialmente no Hospital Maria Amélia, hospital pediátrico que fica em Juazeiro do Norte. E em seguida, transferido para a UTI do Hospital São Camilo, em Crato, onde a morte aconteceu. Esse foi o primeiro óbito de fevereiro. No mês de janeiro, mês passado, 10 pessoas morreram aí em consequência da Covid-19. A Secretaria de Saúde do município lamentou a morte da criança. Atualmente, 51 pacientes estão hospitalizados em Juazeiro do Norte e 6.000 pessoas estão em isolamento domiciliar. A terceira onda que tem aumentado bastante o número de casos aqui, pessoas hospitalizadas, e infelizmente essa criança acabou perdendo a vida. A primeira durante a pandemia, a gente espera também que seja a última, que sequer teve a chance, a oportunidade de se vacinar. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Alexandre. Obrigado, Hugo. E desde o início da pandemia, 2 anos, o uso da máscara se mostra eficaz no combate à Covid e todas as suas variantes. Mas mesmo depois de tanto tempo e 3 ondas da doença, ainda é preciso reforçar como usar a máscara corretamente para evitar se contaminar e também contaminar o outro. Georgia e Sueli não abrem mão da caminhada, mas o horário para isso é sempre o de menos movimentação nos espaços públicos para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19. Mãe e filha saem sempre protegidas. Infelizmente, as pessoas ainda não se conscientizaram da importância de se proteger e de proteger as outras pessoas, né? Elas estão entre as poucas pessoas que sabem a diferença entre os tipos de máscara e mesmo durante os exercícios usam a do tipo que mais oferece proteção. Me sinto muito segura. Essa máscara, há muito tempo que eu uso, desde o início da pandemia, porque eu não me sentia muito segura com a de tecido. Mesmo achando que ela faz alguma barreira, mas não tanto quanto essa. O uso da máscara e de maneira correta sempre foi um obstáculo para quem não se adaptou com o equipamento de proteção individual. E o surgimento de variantes da Covid, como a Omicron, trouxe a necessidade de se proteger ainda mais. E máscaras como essa, de tecido, muito mais confortáveis, já não são mais suficientes para reter as partículas de saliva que transmitem o vírus. A recomendação agora é tirar a de tecido e usar essa daqui, que tem 5 camadas. E ela ainda precisa estar bem posicionada, cobrindo do nariz ao queixo. O decreto do governo do estado, publicado no dia 15 de janeiro, recomenda a utilização de máscaras do tipo KN95 e PFF2 por profissionais de saúde e educação.
O médico infectologista Cani Colares explica a importância desse tipo de proteção. Últimos estudos têm mostrado que, especialmente quando a gente tem uma concentração de pessoas num ambiente fechado, mais gente, o vírus ele tem uma capacidade de se transmitir muito maior e ele precisa de uma máscara que tenha grande capacidade tanto de tapar a respiração e evitar qualquer tipo de vazamento, né? De forma que ela filtre o ar que sai e filtre o ar que entra. A Organização Mundial de Saúde classifica a Ômicron como uma das variantes com maior capacidade de transmissão, e isso pode estar ligado ao uso incorreto da máscara. Por isso, é importante usar corretamente, observando todas as recomendações na hora de pôr o equipamento. Melhor máscara, bem utilizada, sempre cobrindo o nariz, cobrindo a boca e vedando bem a respiração, vai proteger em qualquer situação. Seja qual for o tipo de máscara ou o ambiente, o mais importante é não sair de casa sem ela. Em ambientes mais abertos, que as pessoas estão afastadas, a máscara comum de pano ou a máscara cirúrgica, elas protegem bem, né? Em ambientes mais fechados, elas protegem, mas, digamos, elas não são excelentes. E essa máscara, que por mais que ela seja um pouquinho mais incômoda, né? Seja essa que tem atrás da orelha, que é a KN, seja que tem atrás da cabeça, que é a que é a N95, elas são vantajosas. Este mês de fevereiro, que está só começando, recebe a cor laranja, para lembrar sobre a necessidade da doação de medula óssea. Uma pequena amostra de sangue e o seu nome incluído na lista nacional de pessoas que estão dispostas a doar, é possível salvar mais vidas. A Ana Beatriz pode nem ter consciência ainda, mas já é uma guerreira. Aos 8 anos de idade, ela vem enfrentando um tratamento contra a leucemia. Eu perdi o chão, sabe? Bem doloroso de falar. Às vezes eu fico até emocionada. Ela vem respondendo bem à quimioterapia e não vai precisar de um transplante de medula. Graças a Deus ela está bem, né? Não vai ser preciso fazer o transplante da medula óssea, graças a Deus. E aqui a gente é bem acolhido. O pequeno Arthur Francisco também está na batalha contra a leucemia. Foi difícil, porque não esperava, né? Aí foi um baque bem grande. Mas, graças a Deus, ele está bem. Já está quase curado. Só o tratamento mesmo que está acompanhando. O Arthur tem apenas 1 ano e 8 meses. O tratamento vai indo bem e o menino já consegue se animar de novo para brincar. A mãe espera que ele não precise de transplante de medula. Até agora não, mas falou que já está bem. Só o tratamento mesmo. Vai continuar. A leucemia é uma doença que não escolhe idade. Crianças e adultos podem ser acometidos. A diferença é a resposta ao tratamento. Crianças geralmente respondem melhor à quimioterapia. Já entre os adultos, a maior parte precisa de um transplante de medula. E aí começa uma nova luta para encontrar um doador compatível. Nas crianças, a grande maioria conseguem ser tratadas só com quimioterapia com boa resposta. Entretanto, algumas crianças precisam de transplante. Então, é uma população menor, mas precisam de transplante de medula óssea. No caso dos adultos, é um pouco diferente. O percentual de adultos que precisam de transplante de medula óssea é muito grande. As chances de encontrar doadores compatíveis é pequena fora da família. Por isso, é importante que cada vez mais pessoas se cadastrem como doadoras para aumentar as chances dos pacientes. Nós só temos a possibilidade de encontrar, em média, 25% de doador na família. Então, 75% das pessoas precisam recorrer aos bancos de doadores de medula óssea. Em comum nas histórias das famílias da Laís e da Maria do Rosário, além da leucemia, é o acolhimento no lar Amigos de Jesus em Fortaleza. Laís e a filha vieram de Brejo Santo. Já a Maria do Rosário e o Arthur vieram de Pedra Branca. As crianças fazem tratamento na capital. No lar Amigos de Jesus, elas encontram a acolhida de uma casa e podem permanecer enquanto os filhos estiverem em tratamento sem pagar nada. Essa acolhida faz diferença na resposta ao tratamento dos pacientes. Aqui a gente procura dar todo o conforto, bem-estar, são 6 refeições, temos 90 leitos,
para acolher essas crianças com os seus acompanhantes. O lar conta hoje com 70 voluntários que ajudam na rotina da casa. A instituição vive de doações. Outra forma de colaborar com a instituição é através do bazar mantido pelo lar Amigos de Jesus. O dinheiro arrecadado é usado para manter as atividades do local. Além do cadastro de Sua Nota Tem Valor, que também ajuda muito, que é um programa do governo do estado, e ajuda muito na manutenção de toda essa instituição. Em Santana do Cariri começou a construção do santuário para a menina Benigna. A Santa Popular está em processo de beatificação e o turismo religioso deve aquecer a economia da cidade. Seu Francisco tem 88 anos e mesmo com dificuldade, todos os dias vai até o canteiro de obras onde será construído o Santuário de Benigna. Ele foi um dos primeiros devotos que passaram a acender velas no pequeno monumento erguido pela comunidade em homenagem à mártir. O aposentado lembra que tinha apenas 7 anos quando a menina foi assassinada. O rapaz procurou seduzir ela, não encontrou, aí foi para lá no Oiti. Por enquanto, foi feita apenas a limpeza do terreno de 48 mil metros quadrados. A obra do governo do estado está orçada em mais de 12 milhões e meio de reais. A expectativa é que a construção fique pronta no final do ano. Nós sabemos hoje que a visitação, por exemplo, de romeiros em Santana é 5 vezes a quantidade de moradores, né, da população santanense. Então, sem dúvidas, esta obra é um sonho, esse complexo é um sonho da comunidade Santana do Cariri. O complexo será construído no bairro Inhumas, onde nasceu a Beata Benigna. Foi aqui também onde a mártir foi assassinada aos 13 anos de idade. A menina, que é considerada heroína da castidade, irá se tornar a primeira beata cearense. A expectativa é muito grande. Estamos pedindo essa graças a Deus para ver Benigna elevada à honra dos altares com a beatificação. Conhecida como capital cearense da paleontologia, Santana do Cariri também tem se destacado no turismo religioso. Por ano, cerca de 50 mil pessoas visitam a capelinha de pedra erguida em homenagem à mártir. A gente sabe que Juazeiro é o que é hoje pelo Padre Cícero, né? E depois da fé veio a questão das indústrias, a questão da educação com as faculdades. E a gente espera que Santana também se transforme, né, com o advento da nossa Santinha Benigna. O Jornal da Cidade termina aqui. Você fica a seguir com o Jornal da Record. Para encerrar, imagens do bairro José Walter, em Fortaleza. Uma boa noite para você e até amanhã.